No dia 22 de junho do ano de 1941, soldados soviéticos abandonaram tanques diretamente nos pátios das unidades militares. Não por covardia, mas porque aquelas máquinas eram tão inúteis que não valia a pena tentar resgatá-las. Estamos falando da tanqueta T-27, uma pequena caixa de ferro sobre esteiras que deveria transformar cada infante em um combatente imbatível. Na prática, virou um retrato do absurdo técnico da época. Esta é a história de um veículo incapaz de andar e atirar ao mesmo tempo. Um veículo que pegava fogo com o menor impacto, onde dois homens se espremiam tanto que batiam os cotovelos a cada curva. Bem-vindo ao universo da engenharia soviética, onde chamar loucura de progresso era rotina. Depois da Primeira Guerra Mundial, generais de vários países abraçaram uma nova obsessão: um tanque para cada soldado. Os franceses admiravam o Renault FT-17, os britânicos se orgulhavam de seus gigantes sobre lagartas, e ambos decidiram testar o meio-termo: uma pequena máquina barata que pudesse ser distribuída a cada combatente. Assim surgiu o conceito da tanqueta, um tanque reduzido para uma ou duas pessoas. Na teoria parecia perfeito, compacto, móvel, econômico. Na prática, era uma fórmula pronta para o desastre. Nos anos 20, o mundo viveu uma verdadeira febre de tanquetas. Cada país queria seu próprio mini-tanque. Até a recém-estabilizada União Soviética decidiu entrar na onda. O problema era simples: faltava experiência, conhecimento e base industrial. Em 1919, o engenheiro Maximov apresentou o projeto Motonoska. A primeira versão pesava pouco mais de 2 toneladas, trazia blindagem de 8 milímetros e um motor de 40 cavalos. Na prática, qualquer tiro de fuzil a transformava em lata de conserva. A segunda versão era ainda mais absurda. O motorista deveria deitar de bruços. Imagine conduzir um veículo blindado como se fosse um nadador. Era óbvio que nada disso passaria dos desenhos. A ideia foi retomada apenas no fim da década. Em 1926, Moscou aprovou um plano de 3 anos para produzir tanques. Esse plano incluía também as máquinas de apoio metralhadoras, ou seja, tanquetas. Cada divisão de infantaria deveria receber um batalhão desses mini-tanques. Prazo final, dezembro de 1930. No papel, o projeto parecia imenso. Na prática, caótico. O principal birô de projetos apresentou um veículo monoposto chamado Lilliput. O conceito imitava modelos britânicos e franceses, mas exigia novo motor, novo chassi, nova transmissão. Foi considerado complexo demais e arquivado. Para mostrar algum resultado às autoridades, os engenheiros reaproveitaram peças do velho MS-1 e montaram o T-17. Apresentado no dia 3 de março de 1928, teve o protótipo concluído no outono de 1929. O casco era composto por blindagem entre 7 e 14 milímetros. A tripulação, 2 pessoas. Um dirigia e o outro operava a metralhadora Degtyaryov-Tankov. Munição, 1.500 disparos. A versão com canhão nem foi cogitada. Simplesmente não cabia. A visão do motorista dependia de uma fenda na blindagem frontal. Durante deslocamentos, abria-se a fenda para não sufocar. O acesso ao interior era feito por uma escotilha traseira, como um velho baú. Na parte traseira, instalaram uma cauda de 1 metro para superar valas. Com essa estrutura adicional, o comprimento total chegava a 3,5 metros. O motor, 2 cilindros, arrefecimento a ar, 20 cavalos. Literalmente, meio motor do MS-1. Tanque de combustível, 47 litros. Velocidade máxima, 18 km por hora. Um tanque mais lento que uma bicicleta. Os testes foram realizados em 1930. Constatou-se que a tanqueta tinha mobilidade superior ao MS-1, mas era impossível dirigir e atirar simultaneamente. A transmissão era frágil, o sistema de tração quebrava, o motor superaquecia com facilidade. Até a própria Comissão Soviética concluiu: produção inadequada. Mas o plano tinha prioridade. Se não conseguíamos fazer, a solução seria comprar dos ingleses. Assim começou a fase da cópia. Em 1930, uma delegação soviética foi criada para adquirir tanques no exterior, liderada por Kalinsky. O primeiro destino, Reino Unido, berço dos tanques.
Na fábrica Vickers Armstrongs, solicitaram a compra de uma tanqueta com documentação completa. Os britânicos recusaram. Mesmo assim, com insistência e dinheiro, a URSS conseguiu comprar 20 veículos Caden Lloyd Mark VI e mais 15 tanques leves. Custo: 275 libras por unidade, cerca de 7.200 rublos. Um valor alto para a época. As primeiras tanquetas chegaram ao país em maio de 1930. Foram distribuídas por distritos e fábricas. 2 unidades, acompanhadas dos desenhos, foram enviadas à segunda fábrica automobilística para adaptação e preparação para a produção em série. Os trabalhos foram chefiados por Nikolai Kozyrev. Ele e sua equipe de 6 engenheiros transformaram o modelo inglês em um equivalente soviético. Especialistas do Instituto de Pesquisa Autotrator auxiliaram na escolha de um motor, já que o país não produzia motores adequados. O resultado era preciso importar. No dia 13 de agosto de 1930, o Conselho Militar Revolucionário definiu a segunda fábrica como produtora principal. Nesse mesmo mês, os engenheiros decidiram criar sua própria versão. O primeiro protótipo ficou pronto no dia 3 de novembro. Os testes trouxeram o mesmo resultado: fracasso. O motor superaquecia, o tanque de combustível era pequeno, a blindagem fina. Não era um tanque, era uma lata quente. Mas a ordem já estava assinada. A produção teria de seguir. Assim nasceu a T-27, a máquina destinada a se tornar um ícone do absurdo soviético. No início do ano de 1931, os engenheiros soviéticos apresentaram o segundo protótipo. Um novo casco, suspensão reforçada, blindagem um pouco mais espessa, motor ligeiramente mais potente e, claro, o mesmo caos estrutural de sempre. Mas ninguém parecia se importar. No dia 13 de fevereiro de 1931, a T-27 foi oficialmente adotada pelo Exército Vermelho. Os testes? Incompletos. Os defeitos? Ignorados. O importante era cumprir o plano. Clássico estilo soviético. Aprovar primeiro, pensar depois. Por dentro, o espaço era tão apertado que o motorista precisava entrar primeiro e o atirador literalmente se enfiava entre o motor e a parede lateral. O motor ficava bem no meio do casco, entre os 2 homens, quente, barulhento e com cheiro constante de gasolina. Para evitar queimaduras na tripulação, colocaram uma cobertura dupla de metal ao redor do motor, com um espaço de ar entre as chapas. Atrás do atirador ficava a bateria, diante do motorista, alavancas, pedais de embreagem, freio e acelerador, e entre as pernas, a caixa de câmbio. Ao alcance da mão, um gatilho para abrir as persianas do radiador. Atrás, uma caixa de ferramentas. Não havia qualquer sistema interno de comunicação, nenhum rádio, nenhuma tubulação acústica. Durante o combate, a tripulação se comunicava por gritos, tentando superar o rugido do motor. Entre veículos, usavam bandeiras de sinalização. Literalmente, tanquistas acenando panos coloridos para transmitir comandos. O armamento era uma única metralhadora Degtyaryov Tankov, calibre 7,6 mm. A munição, 2.500 balas distribuídas em 40 carregadores. Cada carregador ficava em um compartimento próprio. O mecanismo de alimentação era manual, com cabo e engrenagens. O atirador girava uma manivela, como numa máquina de costura. As primeiras séries tinham a metralhadora presa numa montagem esférica, o que permitia apenas movimentos verticais. Para mirar na horizontal, era preciso girar todo o veículo. Depois adicionaram um aro giratório, o que ajudou um pouco, mas o problema principal continuava. Enquanto o motorista avançava, o atirador não conseguia mirar, porque tudo estremecia. O motor era um 4 cilindros refrigerado a água, com 40 cavalos. Se o motor de arranque falhasse, dava-se partida na manivela. Velocidade máxima, 20 km por hora. Autonomia teórica, 150 km. Na prática, o motor costumava morrer antes mesmo dos 10. O sistema de resfriamento era um tormento constante. O radiador levava 22 litros de água, mas ela fervia em 5 minutos, às vezes enquanto o veículo ainda estava em movimento. Veteranos diziam que os mecânicos experientes levavam um balde para reabastecer o radiador antes que a máquina cozinhasse. A suspensão era composta por 6 roletes de cada lado, agrupados em 3 bojes. Na frente, rodas motrizes dentadas. Atrás, rodas tensoras.
A esteira tinha 15 centímetros de largura e 129 gomos. A suspensão de metal e madeira era tão rígida quanto o concreto. Depois de meia hora, os tripulantes saíam desnorteados, encharcados de suor e às vezes com queimaduras. O sistema elétrico era de 6 volts, com uma única bateria. Iluminação quase inexistente. Em algumas unidades, chegavam a remover os faróis para evitar detecção e avançavam no escuro. A produção começou ainda em 1931. As primeiras 45 unidades foram feitas na fábrica Bolchevique. Depois, a produção passou para a segunda fábrica automobilística. Mais tarde, a fábrica número 37 juntou-se à linha de montagem. As placas de blindagem vinham da fábrica de Ijor, enquanto a montagem do casco ficava a cargo do complexo eletromecânico de Podolsk. O problema: nenhum desses lugares queria fabricar a T-27. Ela era cara de produzir, difícil de montar e quebrava rapidamente. Mas o plano exigia milhares de unidades. E o plano, é claro, foi cumprido. Quando a T-27 entrou em produção, os projetistas soviéticos não tiveram coragem de admitir o óbvio, que haviam criado uma máquina inútil. Em vez de parar o desastre, decidiram melhorar o que estava condenado desde o nascimento. A primeira melhoria veio em 1932, uma versão com torre giratória chamada T-2744. A torre não cabia direito, o peso aumentou e o centro de gravidade mudou. Resultado, a tanqueta tombava nas curvas. No mesmo ano, o engenheiro Kojevnikov propôs uma transmissão hidromecânica. No papel, inovação. Na prática, nunca saiu do projeto. Na fábrica Compressor, em Moscou, testaram instalar paralamas sobre as esteiras, suportes para pás e filtros contra vapores de gasolina. Resultado: nenhum. Houve até experimentos mais bizarros. Uma proteção elétrica contra cães-bomba. Sim, real. Fixavam grades metálicas eletrificadas sob o casco para impedir que cães com explosivos se aproximassem. A energia vinha da bateria da própria T-27. Funcionava? Ninguém testou, mas nos relatórios parecia impressionante. E então começou o verdadeiro circo da plataforma universal. Tentaram transformar a T-27 em absolutamente tudo. Canhão autopropulsado? Fracasso. Leve demais. A arma não cabia. Versão antiaérea com canhão de 20 milímetros? Fracasso. O recuo inclinava o veículo. Canhão de 37 milímetros com reboque para munição? Outro fracasso. Uma tanqueta com reboque parecia paródia. Canhão sem recuo de Kurchevsky? Construíram um protótipo em 1933. Explodiu durante o teste. O operador morreu. Fim do projeto. A versão lança-chamas foi a única que entrou em produção. Removiam a metralhadora e instalavam um lança-chamas com alcance de 25 metros. 7 segundos de jato. E o tanque ficava vazio. Entre 1932 e 1933, 187 unidades foram convertidas. Depois veio o transportador de munições. Em vez do atirador, caixas de munição e o mecanismo de descarga com roletes. Transportava até 800 quilos. O mecanismo funcionava mal, mas parecia moderno. Criaram também uma versão lançadora de minas. Um barril atrás do casco carregava 170 minas. O veículo avançava, puxava um arrasto e as minas caíam por uma abertura. O processo levava 20 segundos. Recarregar, 45 minutos. E houve até testes de lançamento aéreo. Sim, uma tanqueta de mais de 2 toneladas seria lançada de um avião com paraquedas. Para reduzir peso, retiravam água do radiador e eliminavam tudo o que fosse supérfluo. Em dezembro de 1932, realizaram um teste no Instituto de Pesquisa da Força Aérea. O sistema funcionou, a máquina pousou. Controlá-la depois? Impossível. O único momento em que a T-27 teve algum brilho. Em 1933, enviaram algumas unidades para a Mongólia. 10 tanquetas para ajuda ao exército irmão. Nunca participaram de combate real. Até os mongóis acharam inúteis. A T-27 acabou se tornando um exemplo de como até uma ideia simples pode ser destruída por excesso de experimentos. Cada modificação agravava os defeitos. E enquanto os engenheiros discutiam o que mais poderiam acrescentar, o país caminhava para outra guerra, e essas máquinas seriam, teoricamente, o escudo da nação.
A tanqueta T-27 chegou às unidades militares não como solução vitoriosa, mas como prova de uma falha sistêmica. Era enviada aos regimentos com a esperança de algum milagre. O milagre, claro, não veio. O que veio foi a sensação de que alguém só queria preencher relatórios. O plano está cumprido. As máquinas estão nos batalhões. Os primeiros testes de combate aconteceram na Ásia Central, contra os Basmachis. E, curiosamente, ali a T-27 não foi um desastre total. O terreno desértico, o fogo esparso e o ritmo lento das operações escondiam suas fraquezas. Superaquecimento, blindagem fina, ausência de comunicação. Era usada como um baú motorizado capaz de transportar um pouco de munição, fornecer fogo leve e assustar defesas improvisadas. Mas quando os combates ficavam sérios, a T-27 voltava ao seu papel natural, um problema ambulante. Nos teatros do norte, frios, úmidos, lamacentos, ela simplesmente não avançava. A blindagem de 7 mm mal detinha projéteis de armas leves. A velocidade de 18 km por hora a transformava numa vítima perfeita. E com um único armamento e zero comunicação, não servia nem para atacar, nem para fazer reconhecimento. Durante a campanha finlandesa, muitas T-27 foram rapidamente convertidas em tratores ou veículos de apoio. Rebocavam pequenas peças de artilharia e transportavam munição. Nessa função, até funcionavam. O tamanho reduzido ajudava, mas o inverno destruía qualquer vantagem. A suspensão congelava, as esteiras emperravam na neve, a transmissão falhava e o motor fervia mesmo com giro baixo. O que deveria ser mini-tanque acabou servindo como carrinho auxiliar, e mal. A produção seguia, mas cada lote trazia novos tormentos. Na Bolshevik e em outras fábricas, montavam cascos, encaixavam peças de Ijor e Podolsk e recebiam veículos piores que os protótipos. Melhorias só acrescentavam problemas. Mais peso, mais superaquecimento. Mais acessórios, menos espaço interno. Mais modificações, mais manutenção. Os experimentos se multiplicaram, porque alguém precisava extrair o máximo da plataforma. As versões lança-chamas foram as únicas produzidas em quantidade real. Cerca de algumas centenas receberam a modificação. Elas eram, de fato, usadas. Mas lança-chamas não é tanque. Tinha alcance pequeno, gastava combustível em segundos e transformava o veículo num alvo explosivo. Outras tentativas, peças autopropulsadas, versões antiaéreas, lançadores de minas, ou morriam no protótipo ou mal funcionavam nos testes. As peças autopropulsadas precisavam de reboque para a munição. As versões antiaéreas inclinavam o casco ao disparar. As máquinas de minas exigiam ajustes manuais perigosos. O que deveria ser plataforma universal virou uma coleção de adaptações incompatíveis. No final dos anos 30, as T-27 foram espalhadas por várias unidades, brigadas mecanizadas, patrulhas de fronteira, até exportações. Algumas chegaram à Mongólia, 10 unidades. Em combate real, quase nunca. Ou a doutrina não encaixava, ou a mecânica não aguentava. O ápice do absurdo veio em junho de 1941. Milhares de T-27 estavam estacionadas nos distritos fronteiriços. Quando começou o grande avanço inimigo, os comandantes tomaram a única decisão racional. Não valia sacrificar soldados para salvar caixas de metal com rodas. Centenas, depois milhares, 1.887 ao todo, ficaram para trás. Os alemães até recolheram algumas como troféu, mas quase não as usaram. Não se encaixavam em nenhum plano. Algumas guardavam depósitos, outras foram direto para a sucata. No Extremo Oriente, algumas T-27 ficaram esquecidas em hangares por anos. Ninguém cogitava usá-las contra o exército japonês. Seria suicídio. No fim, a T-27 virou símbolo de como uma boa ideia, apoio leve para a infantaria, pode se transformar numa cadeia de erros. Blindagem insuficiente, motor instável, zero comunicação, ergonomia absurda, falhas constantes e melhorias que só aumentavam a tragédia. E ainda assim, esse fracasso deixou lições úteis, ideias de lançamento aéreo, prática de produção em pequenas séries e experiência em adaptar veículos a funções secundárias. A T-27 terminou não como arma, mas como aviso.
Um manual vivo do que não fazer. No final da década de 30, a T-27 já era praticamente um museu ambulante. Nos registros, aparecia como operacional. Na realidade, uma carcaça enferrujada que muitos soldados evitavam até ligar. Em junho de 1941, mais de 1.000 tanquetas estavam estacionadas nos distritos fronteiriços. Quando a guerra começou, o desfecho foi óbvio. Os comandantes simplesmente deixaram os veículos nos parques militares. Ninguém queria morrer defendendo uma caixa com metralhadora e velocidade de pedestre. Os documentos oficiais registraram secamente perda de equipamento devido à impossibilidade de evacuação. A realidade era bem mais simples: total incapacidade de combate. A blindagem de 7 mm era perfurada por qualquer carabina. A metralhadora superaquecia após a primeira fita, e o motor fervia antes mesmo de completar o reabastecimento. Quando os alemães encontraram essas máquinas, sequer tentaram usá-las de verdade. Algumas serviram como vigias de armazéns, outras foram derretidas. A maioria apodreceu em depósitos. No Extremo Oriente, algumas unidades permaneceram esquecidas por anos, como exposição involuntária ao ar livre. Usar essas máquinas contra o Japão seria suicídio, e todos sabiam disso. A indústria soviética havia produzido quase 3.000 T-27. Cada uma delas, um pequeno monumento à incapacidade de admitir erro. O projeto foi encerrado lentamente, quase de forma silenciosa. As linhas de produção simplesmente desapareceram dos relatórios, e os fabricantes migraram para modelos mais úteis. Algumas tanquetas foram mantidas como material de treinamento. Nelas se ensinava motoristas e mecânicos. Outras viraram tratores improvisados, rebocando peças leves até se desfazerem. O que os papéis chamavam de experiência adquirida era, na verdade, um catálogo de falhas. Uma plataforma fraca, excesso de modificações, ausência de comunicação, ergonomia inexistente, motores instáveis e blindagem simbólica. E ainda assim, um benefício surgiu desse fracasso. A T-27 forçou engenheiros soviéticos a encarar a necessidade de padronização, produção em pequenas séries e desenvolvimento real de tanques leves. Dela nasceram lições que ajudaram mais tarde na criação dos T-60, T-70 e outros modelos que, esses sim, tinham propósito. A T-27 virou peça de transição entre a era das caixas de papelão e a blindagem de verdade. Ficou marcada como um episódio vergonhoso, mas indispensável para entender o caminho que levaria aos tanques eficazes. Hoje, essas máquinas só aparecem em museus, tortas, pequenas, estranhas. Ao lado de gigantes como os IS e T-34, parecem brinquedos de outra época. Mas é justamente ali que se entende a importância da falha. O progresso começou com o barulho desses motores superaquecidos, com cabines apertadas e com homens que acreditaram, seriamente, que poderiam construir um exército com latas blindadas. Assim terminou a história de uma das máquinas mais absurdas já colocadas sobre lagartas. Uma máquina que praticamente não lutou e, por isso mesmo, entrou para a história. A história da T-27 não termina com salvas e artilharia, nem com uma última batalha heróica. Termina em silêncio, com cascos enferrujados largados em hangares vazios, caixas de munição sem uso e números desbotados nas laterais. Uma máquina criada para o avanço em massa que, ironicamente, nunca avançou coisa alguma. Em 1941, a tanqueta sequer foi enviada ao combate. Não por covardia, mas por simples bom senso. Lenta, frágil, praticamente cega, sem qualquer comunicação e armada apenas com uma metralhadora, não era um tanque. Era um presente para o inimigo. Os comandantes preferiram abandoná-la em vez de sacrificar soldados. Um dos raros momentos em que a lógica venceu a burocracia. Os alemães, ao encontrarem esses mini-tanques, nem tentaram utilizá-los de forma séria. Alguns foram derretidos, outros serviram como pequenos tratores, e a maioria apodreceu nos depósitos. No Extremo Oriente, ficavam preservadas como se fossem um museu a céu aberto, intocadas, inúteis, esquecidas. O mais impressionante é o tempo que a União Soviética insistiu numa ideia que estava condenada desde o primeiro dia. Um país com ambições gigantescas tentou construir um exército usando veículos que não conseguiam lutar,
se mover direito, nem cumprir funções básicas de combate. Modificações, otimizações, novos anexos, dezenas de soluções improvisadas que só deixavam a plataforma mais frágil. E mesmo assim, como frequentemente ocorre na engenharia, o fracasso deixou um legado. A T-27 ensinou lições fundamentais. Como reconhecer uma plataforma sem futuro. Como não se deve posicionar o motor. Como testar componentes antes de aprovar por plano. E, acima de tudo, que copiar tecnologia sem entender sua lógica leva ao desastre. Sem esses erros, não teriam surgido os tanques leves eficazes dos anos seguintes. Sem eles, não teria havido evolução na comunicação interna, nem o amadurecimento da escola soviética de design de blindados. Hoje, a T-27 parece um brinquedo, uma pequena caixa metálica ridícula, pequena demais para a guerra, frágil demais para o fronte. Mas, paradoxalmente, foi parte essencial dessa evolução, um elo entre tentativas falhas e sucessos reais. O caminho para tanques funcionais passou, inevitavelmente, pelo absurdo técnico que ela representava. A história da T-27 lembra uma verdade incômoda. Às vezes, o progresso nasce do erro. De uma máquina que literalmente não sabia lutar e, justamente por isso, acabou se tornando importante.